Estamos de volta com Hora do Voto Especial, que traz os números da votação em São Paulo e todo o Brasil. E a repórter Carla Rodeiro está na sede do PSDB em São Paulo e tem mais informações sobre o candidato tucano João Dória. Carla. Ô, Carol, eu escrevi uma... Dá uma pausa aí, dá uma pausa. Olha, o João Dória, do PSDB, o candidato, está sendo esperado aqui na sede estadual do partido, que fica na zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria, ele está saindo de casa, pode sair de casa a qualquer momento, a partir das 6h30, e deve chegar aqui dentro de 15 ou 20 minutos. O clima por aqui é de muito otimismo, eu diria até de jogo já, talvez ganho, com essa possibilidade, a partir da apuração parcial, com essa possibilidade do pleito se definir no primeiro turno, com a eleição dele já agora. João Dória deve chegar aqui e deve falar aqui com os militantes, com os outros candidatos, o candidato a vice também está aqui, ali naquele palco, naquele púlpito, e depois ele deve conversar com os jornalistas. O João Dória, ele votou de manhã numa escola do bairro dos Jardins e na ocasião se disse emocionado de votar no próprio nome. Com vocês. Muito obrigado, Carla. E voltamos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com a repórter Fernanda Azevedo. Fernanda, está contigo. Gabriel, os dados seguem chegando aqui dos cartórios eleitorais transmitidos para o TRE. Nós temos a atualização, vamos aos números do telão. Agora, uma atualização com 26,63% das sessões totalizadas. João Dória, do PSDB, aumentou a diferença do segundo colocado. Ele tem 53,31% dos votos válidos. O segundo colocado é Fernando Haddad, do PT, que tem 16,44%, seguido por Celso Russomano, do PRB, com 14,13%. Marta, do PMDB, tem 9,64%, Luiz Erundina, do PSOL, tem 3,17% e Major Olímpio, do SD, tem 2,26%. Voltamos ao estúdio. Valeu, Fernanda. E agora continuamos com mais números da apuração em outras cidades do Brasil com Mariana Armentano. A corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro está da seguinte forma. Olha só, vai ser definido em segundo turno. Nesse turno, Crivella, do PRB, aparece com 28% dos votos e Marcelo Freixo, do PSOL, com 18% dos votos. São 60% das urnas apuradas. E já tem cidade com prefeito definido em primeiro turno. Olha, em Salvador, ACM Neto, do DEM, tem 74% dos votos. E em Natal, Carlos Eduardo, do PTD, tem 63% dos votos, portanto, tanto Natal quanto Salvador têm seus prefeitos reeleitos já nesse primeiro turno. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Mariana. E agora continuamos com a entrevista de Maria Lídia com Roberto Romano. Obrigada, Luciana. Professor, eu havia perguntado ao senhor e o interrompi, eu quero retomar por ali. Nós falávamos da candidatura Fernando Haddad e quando eu havia perguntado o que o surpreendeu nesse processo em São Paulo, o senhor citou Fernando Haddad, mas fez aí uma ressalva. Eu quero ouvi-lo. Veja, foi uma administração desastrosa, autoritária, pouco receptiva à voz do cidadão, e, sobretudo, com um certo messianismo pré-fabricado, né? Ele seria a grande voz da modernização e os paulistanos não saberiam entender tamanha genialidade. E essa arrogância produziu uma situação de revolta mesmo na população paulistana. E eu acho estranhíssimo que ele vá para o segundo turno, se ele for. Agora, não por uma posição pessoal em relação a ele, mas em relação a isso que eu falei. Mas agora, professor, não deixa de ser intrigante. O senhor faz essa análise bem negativa sobre a administração, no seu ponto de vista. Entretanto, não é o que o eleitor mostrou nesse primeiro turno pelo resultado de pesquisa de boca de urna. Em que ele teve uma ascensão nas pesquisas que foi adquirindo velocidade e com condições adversas, pesando nos ombros dele, o PT,
o próprio grande líder do PT, presidente Lula, que é réu em 2 ações. E então, difícil para o Haddad, mas o eleitor o contemplou, né? Está lá, os tais 20%, pelo menos na pesquisa de boca de urna. Não vai ser muito distante, possivelmente, do resultado final. Então, o que é isso? O eleitor não tem percepção, ele não enxerga? Se foi desastrosa, para usar a expressão que o senhor usou, a administração dele, o eleitor é bobo? Não, o eleitor não é bobo, mas veja, você deixou de tocar num ponto que é fundamental, que é a presença em São Paulo de uma vasta camada de classe média de esquerda. Esse é um ponto importante. E muitos eleitores que certamente dariam seu voto tranquilamente para Luiz Erundina, transferiram seu voto para Fernando Haddad. Isso é um voto ideológico? Isso. E muitos que votariam em Marta Suplicy passaram seu voto para Fernando Haddad. Então, veja, a questão aí não é apenas o destino do PT, é a decisão sobre a presença da esquerda na vida paulistana. Então é um voto ideológico. É ideológico, Quer dizer, isso mostra que no conjunto do eleitorado de São Paulo, não é apenas o voto fisiológico, não. Aquele que ele vota porque o outro prometeu que conserta o buraco da minha rua, arruma vaga para o meu filho no colégio. Ele quer muito mais. Quer muito mais e veja, essa é uma tendência que vem... O que não é um mal, né? Não, eu acho muito interessante. Num país em que os partidos políticos não obedecem aos seus programas, para começar por aí, e em que as ideologias se trocam e que as alianças são feitas da maneira mais terrível, veja, no caso da primeira eleição de Haddad, a união de Luiz Inácio da Silva com Paulo Maluf, né? Então, num país como esse, eu acho que é um avanço muito importante. Agora, o senhor falou na Marta Suplicy. Marta Suplicy foi do PT durante 33 anos. Aí, como ela mesma destacou, ela que foi fundadora do PT desde o começo, ela teve uma desilusão, ela com os rumos, segundo ela, que o partido tomou e precisou sair e saiu. E escolheu, conforme ela mesma falou, por conveniência, o PMDB. O que aconteceu com a Marta nessa campanha, em que ela traz na bagagem uma experiência vivida muito interessante, de ter sido prefeita de São Paulo, bem votada, que ela tinha o que mostrar daquilo que fez, como mostrou durante a campanha, começou bem na campanha, com uma promessa, parecia que ia deslanchar e despencou nas pesquisas. O que aconteceu? A mudança de partido, Marta ficou sem perfil, sem cara política, ela perdeu o perfil, ou Marta sofreu o peso do PMDB, do governo Michel Temer, nas costas, e isso foi muito bem usado pelos adversários, principalmente por Haddad, dizendo que ela estava com quem ia tirar direitos políticos, etc. Isso é uma coisa muito forte, porque certamente o cidadão fica com medo. Qual foi o problema com a candidatura à Marta, no seu entender? Olha, Maria Lídia, em primeiro lugar, essa desilusão foi muito lenta, né? Levou muito tempo para se desiludir. E veja... Bom, eu estou situando na eleição, na campanha. Ela começou com a história do Volta Lula contra Dilma Rousseff. E ela foi, então, afastada dos mecanismos de governo de Dilma Rousseff, justamente por causa dessa posição interna do PT. Então, esse é um ponto que marca, não é? Você, em vez de estar criticando os erros, os desvios, etc., do partido, você foi silente, no mínimo, e você queria, inclusive, o retorno do grande chefe Luiz Inácio da Silva. Quer dizer, você é ela, né? O senhor não está falando, o senhor está se referindo à Marta. Estou usando no you, tá em inglês, bom. né? Então, nessa medida, eu acho que esse foi um erro estratégico dela. Agora, colocar toda a culpa do seu fracasso nessa eleição sobre o governo do presidente Temer, eu acho que é exagero, né, no mínimo. Porque, na verdade, a presença de Temer nessa eleição foi extremamente frágil. Ele não se comprometeu com esses debates daqui. Não faço juízo sobre o governo Temer, mas efetivamente não. E aí eu acho que ela perdeu mais pela sua descaracterização. Ela ficou 33 anos como líder
política importantíssima do PT e, de repente, entra no partido que não tem nada a ver com a linha anterior. Então, ela perdeu o discurso, perdeu a narrativa, como se fala hoje, né? Ok. Professor, eu agradeço muito sua participação aqui na hora do voto. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma boa noite. Bom trabalho. Gabriel. O repórter Luciano Penteado tem informações sobre a candidata Marta Suplicy do PMDB. Luciano, boa noite. Fico aqui o tempo inteiro? Quer que eu saia? Vai chamar, Gigi. Luciano, você me escuta? Boa noite. A gente está aqui na frente da residência oficial da candidata Marta Suplicy, do PMDB, nos Jardins, na zona sul de São Paulo, bem na esquina da rua... Pois é, nós estamos... Bom, a gente teve um probleminha no áudio, vocês perceberam com o Luciano, ele que acompanha a Marta, daqui a pouco a gente tenta restabelecer o sinal com ele. E vamos tentar falar agora com o repórter Vinícius Marra. Vinícius, tudo bem? Boa noite. Olá, Gabriel, boa noite a todos. Nós estamos aqui em frente ao apartamento do prefeito Fernando Haddad e, por enquanto, não há nenhuma movimentação aqui. A única movimentação que a gente vê realmente é de jornalistas, né? A informação que a gente tem é que ele está aqui no seu apartamento, acompanhado da esposa e dos 2 filhos e também do candidato a vice, né, Gabriel Chalita, e também do candidato a vereador, Eduardo Suplicy. Ele deve sair aqui do apartamento por volta das 7 horas da noite. Ele segue para o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, onde fica até o final da apuração. E, independentemente aí do resultado, a informação que a gente tem é que ele vai dar uma entrevista coletiva à imprensa. Então, por enquanto, a gente permanece por aqui, esperando que ele saia, né? Ele não vai falar aqui no apartamento e segue, então, daqui a pouco para o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. Gabriel. Muito obrigado, Vinícius. Agora restabelecemos a conexão com o repórter Luciano Penteado, ele que tem informações sobre a candidata Marta Suplicy do PMDB. Luciano, agora você me escuta? Boa noite. Pois é, Gabriel, nós estamos aqui na frente da residência oficial da candidata Marta Suplicy aqui em São Paulo, nos Jardins, na esquina da rua Peixoto Gomide com a Alameda Franca. Por enquanto, a movimentação é só de jornalistas e da imprensa que está aqui justamente por causa de um possível pronunciamento da própria candidata após o resultado da votação de hoje. Durante a tarde, poucos aliados e amigos compareceram aqui ao local para acompanhar a votação de hoje aqui no local. A expectativa é que ela faça um discurso aqui mesmo na residência ou ainda na sede do comitê de campanha do PMDB que fica na região central aqui da capital paulista. O que se comenta muito aqui nos bastidores é para onde iriam os votos de Marta Suplicy num eventual segundo turno se ela não for para a segunda etapa da votação do próximo dia 30 de outubro. Bem, nós voltamos agora ao estúdio. Muito obrigada, Luciano. E agora continuamos com os números da apuração de mais cidades brasileiras com Mariana Armentano. Isso mesmo, vamos ver como está a contagem de votos para prefeito em algumas cidades aqui do ABC Paulista. Olha, de acordo com o TSE, são 32% de urnas apuradas em Santo André. Paulinho Serra, do PSDB, aparece em primeiro lugar com 41% dos votos, seguido de Carlos Grana, do PT, com 17% dos votos. Agora vamos para São Bernardo, com 14% dos votos, São Bernardo do Campo. Alex Manente aparece com 47% dos votos do PSDB, seguido de... Orlando Morando, do PSDB, aparece com 47% dos votos, é o candidato mais votado, seguido de Alex Manente, do PPS, com 28% dos votos. Agora vamos à contagem em Diadema, com 30% das urnas apuradas. Lauro Michels, do PV, aparece como candidato mais votado, com 50% dos votos, seguido por Vaguinho, do PRB, com 21% dos votos. É com vocês. Obrigada, Mariana. E com o atual cenário do país, muitos eleitores não estão mais confiando nos políticos. Por isso, mais do que nunca, os paulistanos vão cobrar do novo prefeito transparência e combate à corrupção. A corrupção tira a chance do dinheiro dos impostos ser investido em saúde, educação, transportes.
tão danosa que tira até o ânimo do cidadão. Eu acho que todos os serviços públicos que a gente tem deixam de ser feitos, né? Não são feitos por causa disso, por causa da corrupção. Por isso, é uma das grandes preocupações das pessoas nos dias de hoje. Eu sou educador e começa por mim assim a preocupação como a questão de corresponsabilidade, de trabalhar a consciência política dos alunos e principalmente usar o espaço midiático também para divulgar o que está faltando. O eleitor é sempre cobrado para votar certo, escolher bem e depois fiscalizar o seu candidato. Mas este não é o único papel que lhe cabe no combate à corrupção. Hoje já existem várias ferramentas que permitem uma participação mais ativa nesse processo. A cidade de São Paulo tem uma controladoria que tem a função de combater e prevenir desvios feitos por servidores municipais. No site é possível fazer denúncias. No portal da Transparência, o município é obrigado a divulgar a aplicação dos recursos e ações da administração. A Lei de Acesso à Informação também permite que qualquer pessoa solicite informações públicas. Desde 2008, o Ministério Público de São Paulo tem um grupo específico para o enfrentamento dos crimes econômicos. Está havendo uma democratização do Banco dos Réus. Pessoas que nunca tinham sido investigadas passaram a ser investigadas, passaram a perder os seus cargos, passaram a sofrer exoneração, impeachment e outras situações. Então, ainda estamos muito distantes do ideal, mas está havendo sim uma mudança de mentalidade no sentido de acreditar que é possível combater a corrupção. E voltamos mais uma vez ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde se encontra a repórter Fernanda Azevedo. Fernanda? Gabriel, nós fizemos um levantamento aqui dos números apurados, com 40% das urnas apuradas. A gente já tem um desenho que ainda não é totalizado de como fica a Câmara dos Vereadores, né? A coligação do PSDB, PSB, PP e DEM ficaria até o momento com 19 vagas de vereadores. A coligação PT, PDT, PR e PROS teria 14 vagas. A coligação PMDB, PSD teria 6 vagas. A coligação PRB, PSC, 5 vagas. PHS, PMB, PPS, 3 vagas. O PSOL, PCB com 2 vagas. PTB, 2 vagas. PV, 2 vagas, Novo, 1 vaga e PTN, 1 vaga. E agora então vamos aos números aqui da cidade de São Paulo. Na disputa à prefeitura temos já 47,59%, quase metade das urnas apuradas. Vamos ver, então, João Dória segue com 53,25% dos votos. Fernando Haddad tem 16,45%. Celso Russomano, 13,84%. Marta, 10,11%. Luísa Erundina, 3,14%. E Major Olímpio, com 2,17%. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. E vamos à análise desse cenário eleitoral com Maria Lídia Flandoli, que conversa com o nosso comentarista de política, Bob Fernandes. Obrigada, Bob, por estar conosco. Bom, quero a sua análise desses resultados que já estamos obtendo e, inclusive, a partir daquela pesquisa de boca de urna que parece que não apenas se confirma, mas vai além daquilo que se esperava. Eu acho que era visível até nas ruas de ontem para cá, e a pesquisa é importante, que você teve uma caminhada para dois lados. De um lado, votos se deslocando para o Haddad, para tentá-lo levar para o segundo turno, e de outro, as pessoas tentando decidir logo no primeiro turno, que eu acho que a continuar a tendência que está, a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Com Seria o quê? Uma movimentação do antipetismo? Assim, eu digo, daquilo que deu acelerou a ascensão do Dória? Isso. Eu acho que a ascensão final de ontem para cá é o antipetismo, assim como a chamada esquerda buscando um candidato que tivesse mais viabilidade no segundo turno. Em confirmando isso, é uma vitória extraordinária do governador Geraldo Alckmin, que sai evidentemente fortalecido dentro do PSDB em relação à candidatura de 2018, mas que pode também consolidar certos problemas que já estão latentes no PSDB. Não é improvável que um pedaço rume para o PMDB. Aqueles que não aceitaram a candidatura Dória? Mas não apenas isso, já em relação a 2018. Quem quer ser candidato em 2018, que está em São Paulo, que tem outros
Então não é improvável... O rumo seria PMDB? Eu acho que o rumo mais provável... Não PSD do Kassab, que já é um velho aliado? Mas o PSD não tem ainda musculatura para disputar uma presidência da República com a força que teria um PMDB. O problema do PMDB é se haverá vaga também no PMDB, porque depende de outras variáveis. Isso nesse campo. No outro campo, o PT, na verdade, ele já entrou derrotado nas urnas porque ele teve menos 1.000 candidatos a prefeito do que havia tido em 2012 e a estimativa, por enquanto, é de que perderia a metade das 635 prefeituras que tem. Então, a depender do resultado da eleição no Rio, se o Freixo está indo para o segundo turno, mas se por acaso o Freixo vier a ganhar, se pode ter também uma mudança no eixo à esquerda, porque você também começa a ter a possibilidade de bandadas grandes no PT. Não é desprezível essa possibilidade. Agora, quando você fala de debandada no PT, que já está alternativas, assim, quem seria o herdeiro dos desiludidos? Olha, eu acho que depende muito da eleição no Rio de Janeiro. Digamos que tudo aqui é hipótese. Digamos que o Freixo se torna prefeito do Rio de Janeiro. O herdeiro seria um PSOL? Não sei se o herdeiro é um PSOL, mas se torna um polo de atração. Não é tão simples, tudo depende do amanhã, do que há 6 meses. Política não é assim, mas só o fato de chegar ao segundo turno, o Freixo no Rio de Janeiro, já indica que se tem uma caminhada em direção a outro partido. O desgaste é muito grande, né? Agora, você havia mencionado, logo no início da sua fala, Bob, sobre o fortalecimento de Geraldo Alckmin como uma imagem nacional e o credenciamento dele para 2018, na sucessão presidencial. Só que Aécio Neves também deverá eleger o candidato dele em Belo Horizonte e está de olho na cadeira de Michel Temer, tanto quanto Alckmin. Esse empate, Aécio e Alckmin, não esvazia esse credenciamento que os dois adquiririam com a vitória dos seus candidatos? Não, tudo isso é prognóstico, mas a vitória do João Dória para o Alckmin é mais estrondosa do que a vitória em Belo Horizonte. Por ser São Paulo? Por ser São Paulo, porque até a véspera não se imaginava, que se supunha que essa eleição acabaria no primeiro turno, que se discutia quem vai para o segundo turno ou não. Agora, isso tem consequências dentro do PSDB. Eu não consigo imaginar que o PSDB se mantém todo ele, com todas as suas peças, com o tipo de dissenso que a gente está acompanhando. E o Serra? Porque nesse cenário todo político-eleitoral, o Serra está lá ocupado com as relações exteriores e não aparece. Entretanto, ele tem também, como todos sabemos, um objetivo que é a cadeira do Temer. Então, para um partido só, nós temos 3 de olho no mesmo espaço. É por isso que eu não imagino que os 3 permanecerão dentro do PSDB. Agora, tem um outro componente aí que a gente não está falando e que foi decisivo nessa eleição também, que é a Lava Jato. Você vê se em algum momento a Lava Jato se voltará para o outro lado também, porque é evidente que os computadores dos empreiteiros não têm só Petrobras, em algum momento. As delações da Odebrecht, há uma expectativa que não só o PT, mas PMDB, PSDB e outros partidos menores. Então, precisa ver que esse é um ator muito presente, embora ausente, porque não é candidato a nada, né? Mas isso terá influência, evidentemente, até na definição dos quadros de candidatos a presidente da República em 2018. Quer dizer, quem a Lava Jato vai atingir ou não. E só o fato de chegar à pessoa, de ter a delação, tal, hoje em dia já tem um peso muito grande. Então... Mas, Bob, que coisa, hein? A que ponto chegamos? Nós estamos vendo uma definição de um futuro político não pelo resultado das urnas, da hora do voto do cidadão, a decisão do eleitor, como seria de se supor, mas por uma questão judicial. Mas eu acho que é pelo eleitor também, agora não é apenas pelo eleitor. Não é só. Entra esse outro fator que é conclusivo. Porque vai que prende alguém, algum dos que pleiteiam, que tem sonhos políticos, é um espaço vazio que fica. E que, na verdade, não é de agora. Se você for levar ao pé da letra, esse processo começou há 10 anos com o Mensalão. Sim. Quer dizer, na verdade, isso é uma continuidade de algo que vem há 10 anos. Então, se
por hipótese, isso vier a atingir qualquer um dos presidenciáveis ou sendo citado, delatado, evidentemente que isso terá consequências. Agora, Bob, e Haddad, vamos voltar a ele em relação ao PT. Haddad teve um desempenho muito interessante nessa eleição, muito além da expectativa pela situação do PT. Pelo que ele representava, né? Então, nesse sentido, ele tendo esse desempenho eleitoral de Fernando Haddad, de alguma forma, fortalece a imagem nacional dele e o credencia como liderança do PT para 2018? Olha, não sei se 2018, mas como a gente sabe, não existe vácuo na política. Você tem uma geração do PT que, seja por que motivo for, ou está se aposentando ou está sendo aposentada, às vezes até à força. Então é inevitável que um candidato como esse, que um personagem da política, vá se credenciar mesmo com a derrota. Assim como se estivesse vivo, o ex-governador de Pernambuco seria... Eduardo Campos seria, obviamente, um nome para 2018. Agora, o Haddad sai de uma derrota, é preciso esperar muita coisa ainda. Agora, claro que ele se torna um nome à frente. Quer dizer, ele mostrou mais forte do que se supõe. Porque, na verdade... E não é o partido, aí é a figura dele. Na verdade, ele sobreviveu, mesmo que venha a ser derrotado, como parece que vai, ele sobrevive ao antipetismo. Mas vamos lembrar, ele era um poste do Lula, não foi isso que disseram na ocasião quando ele foi eleito? O Lula elege até um poste. Haddad foi eleito, Haddad teve uma administração, teve o que mostrar na campanha e teve a força do argumento. Certamente, mesmo que seja derrotado, que a gente está vendo que está caminhando para isso, se vier a se confirmar, eu acho que ele sai como um nome dentro do PT, como um candidato a futuros voos. Assim como, por exemplo, teve quem tenha perdido completamente o rumo. É o caso da Marta Suplicy. Perdeu o rumo? Perdeu o rumo porque esse trança de posições, de opiniões, não só de partido, o eleitorado, tanto no plano nacional quanto no plano municipal, está deixando muito claro uma coisa, que é o seguinte: o eleitorado ele pode até não gostar de um candidato ou de um governo, mas ele gosta menos ainda da deslealdade. Isso tem conta na hora. Agora, a história da deslealdade, isso não é questionável? Porque para o petista houve a deslealdade, mas por que é que a pessoa... Mas a minha pergunta é essa: por que é que o político que perde a identificação com o ideário do partido onde ele está não poderia mudar de partido no sentido de ser coerente consigo próprio? Mas não é esse o problema. O problema é se você fica 30 anos num partido e depois você sai 33 dizendo... ela ficou. 33, depois você diz que nunca foi de esquerda. Se você está num partido que está sendo acusado de corrupção, tem seus líderes, vários deles presos. Você sai desse partido dizendo que você sabe que não aceita a corrupção e vai para um partido que tem Eduardo Cunha e companhia... E outros denunciados. Né, nesse sentido é que soa desleal. Aí que aparece a incoerência. Se você sai de um partido... aparece a incoerência e mais, a sede de você se dar bem. Mas em política dá para falar que uma pessoa, ela perde a chance política, olhando para o futuro, essa aí morreu para a política, essa pessoa? Porque nós já temos casos e casos de pessoas que imaginávamos fora do baralho e depois vieram e tiveram eleição com votação expressiva e ocupando cargos públicos também de expressão. Na política ninguém é carta fora do baralho. Agora, essa coisa da deslealdade ou da traição depende de quem? Depende da dimensão que essa pessoa tenha, depende da história e da identificação que ela tenha com o lugar onde esteve, tudo que disse, tudo que fez. Entende? São coisas que vão se somando. A gente conversou aqui depois da campanha de 2012, no mesmo dia, e eu me lembro que eu dizia o seguinte: uma fase do julgamento do Mensalão tinha acabado poucos dias antes, 4 ou 5 dias. E foi surpreendente que tenha havido a vitória do Haddad. Mas eu dizia, olha, a conta vai chegar. Não chegou nessa eleição, mas ela vai chegar em algum lugar, porque você vai acumulando. Então a conta sempre chega. Em um momento a conta chega. O que não é mal. O que não é mal, seja a favor, é bom que as contas cheguem. Isso. Olha, Bob, eu agradeço muito sua participação aqui na Hora do Voto. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, querida. Tchau. Gabriel.
E o Instituto Datafolha divulgou agora há pouco uma projeção para o primeiro turno da eleição aqui em São Paulo. O Instituto projeta que João Dória, do PSDB, deve ganhar já no primeiro turno das eleições municipais. Agora, com 47% das urnas apuradas, João Dória lidera com 53,25% e Fernando Haddad segue em segundo com 16,45% das urnas já apuradas. E voltamos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde está a repórter Fernanda Azevedo, que tem mais informações. Fernanda? Gabriel, nós vamos falar agora sobre os vereadores mais votados até o momento aqui na cidade de São Paulo. Eduardo Suplicy, do PT, em primeiro lugar. Milton Leite é o segundo vereador mais votado, ele é do DEM. Trípoli, do PV, o terceiro. Ponte Lopes, do PV. Mário Covas Neto, do PSDB. São alguns dos nomes aqui e já temos mais uma atualização aqui dos números da Prefeitura de São Paulo. Temos 55,83% das urnas apuradas, mais da metade da apuração. E temos João Dória em primeiro com, vamos à atualização, 53,07%. Fernando Haddad em segundo com 16,46%. Celso Russomano em terceiro com 13,88%, seguido por Marta, 10,29%. Luiz Orondina, 3,14% e Major Olímpio com 2,14%. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E a repórter Carla Rodeiro está na sede do PSDB em São Paulo e tem informações sobre o candidato tucano João Dória. Carla. Olha, a previsão é que João Dória viesse para cá por volta das 6h30 da tarde, mas a assessoria dele confirmou agora que Dória ainda não saiu de casa. Bem, ele está sendo esperado aqui na sede estadual do PSDB, na Zona Sul de São Paulo, onde ele deve acompanhar aí o desfecho da apuração de votos. O clima por aqui é de euforia, com o desenrolar da contagem dos votos, que sinaliza a possibilidade do pleito se definir no primeiro turno com a eleição de João Dória. Um cenário que ainda não tinha se mostrado durante a campanha, pelo menos nas pesquisas de opinião, de intenção de voto. Bem, quando ele chegar aqui na sede estadual do PSDB, João Dória deve discursar ali naquele púlpito montado ali em cima do palco. No caso, para militantes do PSDB, candidatos a vereadores estão aqui também, e políticos. E depois disso, ele deve falar com os jornalistas. É com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Carla. E agora continuamos com mais números da apuração com Mariana Armentano. Pois é, a corrida pela prefeitura de algumas cidades aqui do interior do estado está da seguinte forma, olha só. Jonas Donizete, do PSB, aparece em primeiro lugar em Campinas, com 66% dos votos, disparado. Em segundo lugar, aparece Arthur Orsi, do PSD, com 16% dos votos. Portanto, pode ser que lá em Campinas já seja definido o prefeito nesse primeiro turno. Agora, em Bauru, são 63% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, aparece Gazeta, do PSD, com 46% dos votos, seguido de Raul, do PV, com 30% dos votos. Agora, em Ribeirão Preto, temos 42% de urnas apuradas. O candidato mais votado, por enquanto, é Duarte Nogueira, do PSDB, com 38% dos votos. Em segundo, vem Ricardo Silva, do PDT, com 29% dos votos. Portanto, uma disputa ainda bem acirrada. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mariana. E voltamos com Maria Lídia, que agora entrevista Silvio Torres, secretário-geral do PSDB e deputado federal. Deputado, obrigada por estar conosco. Prazer. O senhor está surpreendido com esse resultado que a apuração está mostrando, que confirma e vai além daquilo que a pesquisa de boca de urna mostrou, e a Fátima Jordão avaliou aqui na hora do voto que João Dória poderia sim ser eleito no primeiro turno? Olha, Maria Lídia, ontem, com a divulgação dos resultados de votos válidos do Ibope e do Datafolha, aí sim surgiu, né, a possibilidade bastante concreta de que no embalo do crescimento que o João Dória vinha tendo, ele poderia ganhar no primeiro turno. Porque o raciocínio é que os outros três que estavam abaixo, eles poderiam tirar votos um dos outros, porque a subida do João Dória era irreversível.
E hoje, com a divulgação da boca de urna, aí nós tivemos quase que certeza que a possibilidade acontecia. E agora, pelos resultados divulgados até agora, nós estamos muito confiantes de que essa eleição se decida ainda hoje mesmo, no primeiro turno. Agora, vou fazer uma pergunta que é antecipada, né? Talvez não coubesse até fazer essa pergunta agora. Mas essa vitória de João Dória é uma vitória surpreendente. A começar da prévia no PSDB, onde houve aquele racha no seu partido de quem não queria o Dória de jeito nenhum, por entender que o André Matarazzo era muito mais credenciado que ele, considerando a experiência vivida na própria prefeitura, etc. e tal. Bom, houve aquela firmeza de Geraldo Alckmin, né, na manutenção do nome de Dória. Dória foi votado pelos delegados do partido, o candidato oficial do partido, e começou lá embaixo nas pesquisas e teve uma ascensão num ritmo veloz e progressivo, como nós vimos até o dia de hoje. Sim. Isso tudo, se Dória for eleito no primeiro turno, uma vitória com grande diferença para o segundo colocado e para os demais, credencia João Dória para voos mais altos já em 2018? Governo do Estado, por exemplo? Olha, Maralide, primeiro é dizer que essa ascensão e a vitória do João Dória, praticamente consolidada, ela foi a conjunção de uma série de fatores favoráveis. Mas o principal deles é que um candidato sintonizado com as expectativas da sociedade, em busca de algo novo, de alguém com outro perfil, onde ele se encaixou perfeitamente, né? Somado a isso, a rejeição do prefeito, as outras duas candidaturas também que não estavam muito firmes, depois o arco de alianças, tudo isso contribuiu para que o resultado fosse esse que provavelmente será. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai cumprir os 4 anos de mandato. Não há uma menor, não repete o que Serra não há fez menor possibilidade, até porque a saída do Serra, que foi boa para o PSDB, porque ele ganhou o governo do Estado em seguida, traumática, né? Mas para o Serra foi ruim, houve uma perda, né, um desgaste que ele demorou até para recuperar. O João Dória não só porque ele assumiu o compromisso com a população de São Paulo de fazer mudanças, e ninguém faz mudanças num tempo de 1 ano e meio, né? E também porque ele quer se dedicar a ser o prefeito. Aliás, ele já afirmou que não é nem candidato à reeleição. Ele é candidato, será prefeito por um mandato só. Certo. Bom, olhando para o futuro, sim. E Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin, todos que eu entrevistei aqui reconhecem que ele sai fortalecido nessa eleição de João Dória, em primeiro ou em segundo turno, ele, Alckmin, porque foi o candidato que ele bancou, que ele insistiu, enfrentou lideranças da executiva do partido e firmou posição com o nome de Dória. E, sendo bem sucedido, Alckmin cresce como nome nacional para 2018? Maralide, um governador de São Paulo, ele já é um nome... Não, eu disse cresce, eu vi que isso quer dizer que eu reconheço que ele seja. Já é naturalmente alguém numa fila, especialmente porque ele já está em final de segundo mandato, né? Tem uma avaliação pessoal boa. Quando o senhor fala em fila, quem está na frente dele? Não, uma fila que eu digo, ele entra numa fila. Nós temos... Quer dizer que tem gente na frente. Há nomes que têm circulado, né? O próprio Aécio, que saiu bem de uma campanha recente, o Serra, que tem se posicionado. Mas Alckmin estaria em terceiro lugar ou com essa eleição ele vai para primeiro? Não, eu acho que a eleição do João Dória mostra que o governador é um homem de sensibilidade política e, mais do que isso, é um homem que está sintonizado com essas mudanças que a sociedade brasileira vem passando, né? Ele consegue captar isso. É um homem que conversa muito com o povo, ele governa com bastante, bem perto, né? E é óbvio, né? A vitória do João Dória, que é surpreendente para o Brasil inteiro, mostra que o governador é um homem que politicamente tem muitas fichas, né? Agora, vai depender, 2018 depende muito do próprio governo, do governador Alckmin, que
passar por essas dificuldades que o país está atravessando. O próprio João Dória terá que ser um prefeito que vai demonstrar na sua capacidade. E o restante da conjuntura política do país, que ainda é um pouco imprevisível, Maria Lídia. Bom, eu sei que o senhor está louco para ir para a festa do PSDB, mas não, me espere não mais um pouquinho. Não, vocês já estão lá, já está tudo arrumado para a festa, né? Não sei se vai dar para fazer a festa, de qualquer forma. Os números estão mostrando que caminham nessa direção. Então, sejamos cautelosos. Mas eu vou agora a mais informações com a Luciana Magalhães. Me aguarde um minutinho que eu quero continuar a nossa conversa. Luciana. Isso mesmo, Maria Lídia. Nós vamos agora aos números da apuração nas capitais com Mariana Armentano. Segundo o TSE, no Rio de Janeiro, já são 89% das urnas apuradas. Em primeiro lugar, aparece o candidato Crivella, do PRB, com 27% dos votos. Em segundo, vem Marcelo Freixo, do PSOL, com 19% dos votos. Agora, em Goiânia, já está definido. Vai ter segundo turno entre Iris Rezende, que teve hoje 40% dos votos, do PMDB, e Vanderlan vem em segundo, com 32% dos votos, do PSB. Agora, em Porto Alegre, são 93% de urnas apuradas até o momento. Então, aparece Nelson Marquesan, do PSDB, em primeiro lugar, com 29% dos votos, seguido de Sebastião Melo, do PMDB, com 15% dos votos. Em Manaus, também está definido, vai ter segundo turno entre Arthur Neto, do PSDB, com 35% dos votos, disputando com Marcelo Ramos, do PR, com 25% dos votos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mari. E nós vamos direto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com a Fernanda Azevedo, que tem mais números sobre a eleição aqui de São Paulo. Fernanda. Gabriel, o sistema atualizou, a gente está com 63,76% das urnas apuradas, ainda faltam 3.200.000 votos para serem computados. Nesse momento a gente está com o João Dória, do PSDB, com 53,28%, Fernando Haddad, do PT, tem 16,42%, Celso Russomano, PRB, 13,73%, a Marta, do PMDB, tem 10,31%, Luiz Erundina, do PSOL, 3,12% e o Major Olímpio, do SD, 2,12% dos votos apurados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E a repórter Carla Rodeiro continua lá na sede do PSDB em São Paulo e tem mais informações sobre o candidato tucano João Dória. É com você, Carla. Olha, João Dória está sendo esperado aqui na sede do PSDB em São Paulo, ainda não chegou. A assessoria disse que ele pode sair de casa a qualquer momento. O clima por aqui é de euforia, né? É de quase comemoração com o resultado, com a contagem de votos que vai se desenhando aí para a possibilidade da eleição dele no primeiro turno. Aqui estão militantes do PSDB, candidatos a vereador. O governador de São Paulo, que foi o padrinho de João Dória nessa campanha, também está sendo esperado e deve chegar com ele. João Dória está sendo aguardado para um discurso que vai acontecer ali naquele palco, ali naquele púlpito, e depois ele deve falar com os jornalistas. Com vocês no estúdio. Valeu, Carla. Eu vou direto com Maria Lídia Flandoli. Ela vai continuar a entrevista com o deputado Silvio Torres, do PSDB. Maria Lídia? Então, eu continuo conversando com o deputado federal Silvio Torres, secretário nacional do PSDB. Silvio Torres, deputado, o senhor é um político histórico, tucano histórico. Tem uma linha política coerente, com uma forma de pensamento, tanto que o senhor tem cargos eletivos de expressão. João Dória chega desprezando a política, fazendo questão de dizer, não sou político, sou gestor. No seu entender, isso é compatível com o ideário político partidário do próprio PSDB, que tem, como o senhor, tantas lideranças ideológicas? Eu quero ser sincero, quando ele fala isso, ele não me atinge. Não atinge a mim e tenho certeza que não atinge nenhum dos políticos que, como você disse, fazem política por ideal, fazem política com responsabilidade, com seriedade. Essa expressão dele, na verdade,
é uma expressão, eu não sou o político tradicional, eu não sou o político dessa política que vocês estão, que a população está rejeitando. E acho que o que o Brasil precisa de gestores, de administradores. Um político de resultados e não um político de pensamento? Porque comporta muito, quando você fala a palavra político, comporta muita coisa lá dentro. Ou se comporta. Comporta muita coisa lá dentro. Então eu não me sinto nem um pouco atingido. É lógico que as pessoas podem ter, às vezes, uma ideia como você. Não, mas eu falo mesmo do conceito político. Se esse conceito... Dória foi advertido por Luiz Erundina naquele debate e ela foi magistral, quando ela chamou a atenção para que é grave menosprezar a política, porque nós só mudamos a sociedade, de fato, naquilo que deixa de ser conveniente para a qualidade de vida da grande maioria, através da política, não tem outro jeito. Mas, Maria, então é essa a minha pergunta, se isso não é uma contradição. Agora, eu não sou político agora. Ele vai ser político a partir de 1º de janeiro, a hora que ele ganhar a eleição. Tá certo? Então, exatamente. Ele não é um político no momento, sim, certo? Ele é o gestor, o administrador, mas se candidata a um cargo político. E assim sendo, passa a fazer parte dos políticos também. Eu acho que o que o Brasil quer são políticos, pessoas que entram na política com responsabilidade. Certo? Não comporta mais a inconsequência, a demagogia, nem vamos falar da desonestidade, porque isso é histórico, né? Há muito tempo que isso é condenável. Mas eu acho que nós temos que tomar um novo rumo. Acho que o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade brasileira, nessas eleições, está escolhendo aqueles que ela acha que serão uma nova geração de políticos mais sintonizados com ela. Muito obrigada, deputado. O senhor está liberado para ir lá para encontrar os seus pares na sede do PSDB de São Paulo. Obrigado, é sempre um prazer estar com você. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado. Gabriel. A seguir, mais informações sobre as eleições aqui em São Paulo e em todo o Brasil. O programa Hora do Voto volta daqui a pouco.